Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu tava meio sumida, mas hoje eu vim para esclarecer uma dúvida que vocês têm, que eu também tive e isso martelou na minha cabeça por muito tempo. Então eu fui pesquisar, fui atrás de respostas e eu vou explicar para vocês hoje. E qual é essa dúvida que tanto tortura a gente que tem estenose, né, e que precisa fazer a cirurgia? Muitas pessoas me perguntam se após a cirurgia é possível a estenose voltar. E eu falo que sim, pode ser que ela volte, como pode ser que você finalmente fique livre, não precise mais de dilatação e fique totalmente curado. E aí o porquê que isso acontece? Por que a estenose pode voltar mesmo após a cirurgia? Então vamos lá para a explicação. Todos nós sabemos que o nosso corpo tem um sistema imunológico que é responsável pela defesa do nosso organismo contra qualquer infecção, seja ela qual for. Sendo assim, quando o nosso organismo é invadido por um patógeno ou corpo estranho, o sistema imunológico é capaz de identificar e gerar mecanismo de defesa para combater esse patógeno ou corpo estranho. E aí vem a dúvida: quando o sistema imunológico não consegue eliminar, o que é que acontece? Quando isso acontece, se forma um padrão de resposta inflamatória crônica, que consiste em estímulos inflamatórios persistentes, que podem ser de natureza infecciosa ou não. Sendo assim, os linfócitos T e macrófagos, as células de defesa do nosso corpo, são encaminhados até o local onde tem o agente agressor. Mas eles também liberam ocitocinas, que são hormônios que tendem a recrutar mais células de defesa para ajudar a tirar esse agente agressor do nosso corpo. Porém, isso acaba gerando um ciclo vicioso de amplificação do sinal da inflamação. Ou seja, cada vez mais as células e o corpo vão dando sinais para que venham mais células de defesa na tentativa de expulsar aquele agente agressor. Então vamos lá para o problema que a gente pode desenvolver pós-cirurgia ou não. Ele se chama granulomatose. E no nosso caso, né, em caso cirúrgico, se chama granulomatose de corpo estranho ou granulomatose não imunogênica. E por que essa granulomatose acontece? Ela acontece por substâncias inertes ou inanimadas, que pode ser várias, desde um fio de sutura a uma fibra, um metal, uma geossílica, ou seja, tem vários. No nosso caso, pelo fio de sutura, né? Já que a gente está passando pela traqueoplastia, tem o cortezinho da traqueia, tem que costurar, e aquele pedaço de fio de sutura pode gerar todo esse problema. Lembrando, pode gerar como pode não gerar, entendeu? É meio que 50% de chance para os dois lados. Ah, mas por que um fio de sutura tão pequenininho gera todo esse problema? Vamos lá. Como eu expliquei para vocês no início do vídeo, nosso corpo tem um sistema de defesa, tem um sistema imunológico, que é responsável por defender, proteger o nosso organismo de qualquer corpo estranho, seja ele qual for. Pode ser uma bactéria, um vírus, um fio de sutura. Tudo que não pertence ao nosso organismo é um corpo estranho para o nosso sistema imunológico. E aí o que é que acontece? Quando temos um corpo estranho no nosso organismo, rapidamente o sistema imunológico vai enviar células de defesa até o local para destruir aquela ameaça. Quando se trata de um vírus, de uma bactéria, de um fungo, o que é que acontece? Especialmente o macrófago, ele vai lá, fagocita aquele corpo estranho, aquele patógeno, fagocita, ele meio que engole, entendeu? Engole aquele patógeno e ele destrói, e o nosso organismo fica livre. No caso de um fio de sutura, que é o nosso caso, é o nosso problema, pra gente pode parecer pequenininho, porém para uma célula dessa, um macrófago, ela é uma partícula muito grande e eles não conseguem fagocitar e destruir. E aí só resta para ele tentar defender o corpo da melhor forma possível. E quando aquelas primeiras células de defesa que chegou até o local não consegue resolver o problema, ou seja, não consegue destruir aquela partícula por ser muito grande, elas começam a enviar sinais para que outras células de defesa vá até o local e ajude a destruir, ou pelo menos ajude a conter aquela ameaça. Porém, como a destruição dessa partícula, no caso o fio de sutura, não acontece por ela ser uma partícula muito grande, então ali vai se formar um emaranhado de células, que é a junção de muitas células de defesa
a fim de conter aquele patógeno ou aquele corpo estranho, que no caso novamente é o fio de sutura. E esse emaranhado de células é chamado de granuloma, e daí o nome, granulomatose de corpo estranho, porque é um granuloma que está tentando conter um corpo estranho que está no seu organismo. E é por essa razão que pode ser que mesmo após a cirurgia, a estenose volte, porque o nosso corpo está tentando eliminar um corpo estranho do nosso organismo e não está conseguindo. E a única forma dele conter esse corpo estranho é formando justamente o granuloma. O grande problema é que esse granuloma, ele vai meio que crescendo, ficando maior, né? E no nosso caso, nós que temos estenose na traqueia, ele vai expandindo na nossa traqueia e vai fechando a luz, fechando a passagem do ar. E é por isso que às vezes a gente faz a cirurgia, mas depois a gente precisa ir dilatar novamente. É apenas uma reação do nosso sistema imunológico tentando proteger o nosso organismo de algo que é estranho para ele. Nesse caso, não tem nada a ver com o médico, porque às vezes a gente pode pensar, é porque o médico não fez direito, ele fez errado, e não tem nada a ver com o médico. Então é isso, pessoal. Espero mais uma vez que eu tenha conseguido ajudar vocês de alguma forma. Essa é uma dúvida que vocês têm bastante. Eu também tinha. Eu ficava muito preocupada pelo fato de eu ter que passar por uma cirurgia, que eu nunca tinha feito nenhuma cirurgia na minha vida. Eu ter que passar por uma cirurgia e ainda correr o risco de ficar com um problema, e eu não entendia o porquê. Então, até para sanar uma dúvida minha também, eu trouxe esse conteúdo para vocês. Espero muito que vocês gostem. E se por algum acaso tiver ficado alguma dúvida, vocês já sabem. Podem falar comigo no Instagram, podem deixar comentários aqui no YouTube. E dependendo da dúvida, eu posso responder tanto nos comentários, como eu posso trazer um vídeo mais explicativo para vocês. Então é isso. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.